Fala galera, tudo bem? Encerrada a quarta-feira de Champions, não dá pra falar encerrada a fase de grupos, mas a gente já consegue fazer uma espécie de um giro rápido, um saudão do que foi essa fase de grupos da Champions. Eu tenho alguns destaques, alguns tópicos aqui pra falar, a ideia não é fazer um vídeo grande não, então não vou entrar grupo a grupo, entrar em cada detalhe de cada time, até porque tem vários jogos pra assistir ainda em relação a essa rodada dessa semana, e não acabou porque, a fase de grupos não acabou por causa da partida adiada, né, entre Atalanta e Villarreal. O jogo em Bérgamo foi adiado por causa da neve forte, então fica para quinta-feira. Então aí a gente vai conhecer o último classificado para as oitavas. Na semana que vem tem o sorteio, é claro, a gente já tem aí direcionamento dos potes, já dá também para brincar com isso, mas não é nem essa a ideia aqui de enxergar quem tá em cada pote, talvez até renda outro vídeo, porque eu sei que vocês gostam desse tipo de projeção, mas claro, principalmente no dia do sorteio, aí sim, certamente eu vou fazer vídeo aqui falando sobre os confrontos e tudo. Então assim, um ponto ainda não acabou totalmente, se você estiver vendo depois da partida da quinta-feira, aí sim vai ter acabado, mas enquanto estou gravando ainda não, porque tem esse jogo pendente que é um confronto direto valendo vaga nas oitavas. E quais são os destaques para mim aqui quando a gente fala dessa fase de grupos da Champions? Acho que a gente tem dois caminhos aqui, dois tópicos que merecem destaque, mas antes dos dois, acho que tem uma grande história que foi o início impressionante do Sheriff, né? Só para pontuar aqui, o Sheriff da Moldávia, da Transnistria, né? De uma região da Moldávia, conseguindo o que fez no início dessa fase de grupo, sendo a sensação, batendo o Real Madrid e tudo. Claro, acabou ficando pelo caminho, ainda ficou com a terceira posição do grupo, ou seja, vai para a Europa League, o que já é um feito e tanto para a equipe do Sheriff. Foi uma das histórias dessa fase de grupos, sem dúvida alguma. Agora, olhando para os outros dois tópicos que eu separei aqui, um deles tem a ver com o número de equipes que terminam a fase de grupos com 100% de aproveitamento. 6 vitórias em 6 rodadas. Então a gente está falando aí de Bayern, Ajax e Liverpool. 3 times terminando com 100% de aproveitamento. Muita gente pode olhar e falar, tá, e o que tem de diferente nisso aí? Não é comum, tá? Aliás, não é nada comum. Apenas 6 equipes, 6 clubes na história da Champions tinham conseguido terminar com 100% de aproveitamento a fase de grupos. Só 7 vezes na história, porque o Real Madrid foi o único que tinha conseguido 2 vezes, em 2 temporadas diferentes, 6 vitórias em 6 jogos. Então só 7 vezes na história da Champions isso tinha acontecido. E aí numa só temporada, 3 equipes conseguem entrar para essa lista, né? Então até eu tô com a listinha aqui para passar rapidamente, né? O Milan em 92-93, o PSG em 94-95, o Spartak Moscou 95-96, Barcelona 2002-2003, Real Madrid 2011-2012 e 2014-2015 e o Bayern 2019-2020. Então esses são os 6 clubes, as 7 equipes, né, 7 temporadas, porque são 2 do Real Madrid, que até então tinham conseguido essa marca, esse feito. Então é impressionante que em uma só edição a gente consiga ver 3 equipes chegando a essa marca, porque de toda essa lista aqui que eu passei, nunca tinha acontecido de 2 equipes numa mesma temporada terem 100% de aproveitamento na fase de grupos. E mais, né? Quando a gente olha para o nível dos grupos, não era algo previsível. Ah, o Bayern se classificar em primeiro era previsível, era natural, era o time mais forte. Ok. Ainda que a gente deva lembrar que era uma temporada de transição de técnico, né? Saída do Hansi Flick e chegada do Nagelsmann. Troca de técnico sempre representa uma mudança que pode dar certo, pode dar errado, pode gerar oscilações e tudo. E o Bayern passou por cima dentro dessa fase de grupos. Então acho que aí já tem um ponto. Num grupo que tinha o Barcelona. Por mais que seja um Barcelona nesse momento terrível, eu vou chegar no Barcelona já já, mas é o Barcelona, são jogos grandes. Ainda tinha o Benfica, tinha o Dinamo de Kiev. O outro que chegou ao 100% de aproveitamento, o Liverpool, num grupo duríssimo, né? Num grupo que só tinha jogo grande, com o Atlético de Madrid, Porto e Milan. Só jogo gigante. E o Liverpool sobrou no grupo, com várias atuações muito boas, com o Salah sendo um dos grandes, se não o melhor jogador da fase de grupos da Champions, e o Liverpool nas últimas 2 rodadas botando time misto em campo. E mesmo com o time misto, conseguindo ter controle, se não no primeiro tempo contra o Porto, mas principalmente a partir do momento em que sai na frente e coloca alguns dos titulares que estavam no banco, então o impacto quando o Fabinho, Henderson, Robertson entram na penúltima rodada contra o Porto, esse impacto foi muito nítido, né? A partir da entrada desses caras, não teve mais jogo pro adversário. O Porto, que fazia um jogo de muitas chances, tinha sido um jogo perigoso pro Liverpool. O Porto poderia até ter vencido pelo que produziu no primeiro tempo. O Liverpool, a partir do momento que colocou alguns titulares, controlou totalmente. Contra o Milan, time ainda mais modificado. Um time basicamente reserva com Salah e Mané no ataque.
O Liverpool pressionou bem, então coletivamente teve uma postura muito boa de organização e o desempenho foi muito ligado a essa postura sem a bola para impedir que o Milan ficasse confortável. E olha que o Milan sai na frente e mesmo assim o Liverpool busca a virada, forçando erros, né? Verdade, erros diretos ali, né? O Manhã no primeiro gol, se espalmando mal, no segundo gol o Tomori falhando, mas assim, o Liverpool foi superior ao Milan. Por mais que o Milan ainda tenha tido chance ali no final, com o Kessié, o Milan não produziu muito. E era um time modificado do Liverpool. Então, assim, é um estágio do Liverpool muito bom, né? Um estágio muito bom, de um Liverpool muito bem dentro dessa fase de grupos. Num grupo que só teve pedreira, no sentido de jogo grande, né? Claro, você pode questionar. Ah, mas o Milan não é o Milan de outros momentos. Liverpool e Milan, a memória que vem é a memória de 2005, a memória de 2007. Times que fizeram 2 finais de Champions em 3 anos. E que, curiosamente, nunca mais tinham se enfrentado em Champions, nem em nenhuma outra ocasião. Voltaram a se enfrentar agora, nessa fase de grupos, com 2 vitórias do Liverpool. Claro, é um outro estágio do Milan, o Milan retornando ao cenário europeu. Ainda assim, jogos contra um Porto do Sérgio Conceição não são jogos fáceis, a não ser para o Liverpool, que tem um retrospecto com o Klopp impressionante diante do Porto, com várias goleadas. E venceu bem. Contra o Atlético de Madrid, não costuma ser adversário fácil para ninguém. E o Liverpool conseguiu 2 vitórias também. Então, assim, outro ponto, né? Num grupo tão difícil, você ter 100% de aproveitamento, inclusive colocando time misto na sequência, tem um mérito grande. E para fechar esse bloco dos times 100%, o Ajax, né? Um Ajax de um ataque impressionante, de um Haller fazendo gols de tudo quanto é forma, mas de um Antony muito bem, de um funcionamento muito interessante, com o Berghuis por trás, sendo esse meia, né? Que se aproxima, que infiltra, que ataca os espaços, tendo Tadic de um lado, o Antony do outro, com outras opções, como David Neres, pode ter o Haller por dentro como referência, ou o Tadic por dentro para optar por outro tipo de jogador, mas enfim, o Ajax conseguiu 100%, aí você pode até falar, mas nem era um grupo dos mais pesados. Ok, se a gente for comparar com o grupo do Liverpool, não era um grupo dos mais pesados. Mas vamos lembrar que o Ajax não está inicialmente nessa prateleira da imposição no nível mais alto da Europa, embora seja nos últimos anos, com o trabalho do Erik ten Hag, um time que constantemente apresenta um bom futebol, num bom nível, para competir contra equipes de um nível altíssimo, né? Então não é mais uma novidade ter o Ajax bem. Agora, um Ajax que, vamos lembrar, o grupo não era o mais desafiador, ainda assim, era um grupo com o Borussia Dortmund. E o Ajax venceu os 2 jogos. Era um grupo que tinha o Sporting voltando, né, após um título de campeonato português que quebrou o jejum, e o Ajax conseguiu vencer os jogos. Então, assim, são 3 times com 100% de aproveitamento e nunca vai ser comum, simples, você ganhar todos os jogos numa fase de grupos. Até a gente viveu, durante essa última década, um período muito maior de polarização e até de previsibilidade dentro da Champions, em que a disparidade era muito grande, não só na classificação, dentro dos jogos, os confrontos. A fase de grupos teve um período nessa última década de pouco desafio, mas eu não acho que seja a realidade agora, de 2, 3 temporadas para cá. Primeiro, que a gente viu uma queda de alguns dos times que foram dominantes ao longo da década. Se a gente for olhar para os melhores momentos do Real Madrid, os melhores momentos do Barcelona, claro, isso já chama atenção por si só. Mas acho que o nível deu uma achatada também porque os times que em tese são os mais fracos, os pote 3 até pote 4, passaram a dar trabalho com mais frequência. Se não para brigar por classificação, que não é o que se espera deles, mas para tirar ponto ou para dar trabalho dentro dos jogos. Eu lembro de destacar isso nas últimas temporadas, citando alguns times como Slavia Praga, por exemplo. Mas enfim, então acho que numa era, num período, numa temporada em que a gente enxerga um equilíbrio de forças muito grande, e acho que já foi assim nas últimas 2 temporadas, de uma Champions um pouco mais imprevisível no sentido de ter muito time num nível parecido, ter 100% só aumenta, 100% de aproveitamento, só aumenta o destaque, né? O fato de ser improvável. E esses 3 conseguiram isso. Por outro lado, e aí para ir para o outro tópico que eu tinha separado aqui para falar, times de peso caindo, né? Times de peso indo para a Europa League. E aí, é claro, a gente tem 3 times que logo de cara merecem ser destacados aqui. Barcelona, principalmente, mas Borussia Dortmund e Sevilha. 3 times que provavelmente estariam nas projeções de quase todo mundo pensando em mata-mata de Champions. São times que chegariam lá, estariam entre as principais forças. Claro, não seria uma temporada simples para o Barcelona, seja pelo ambiente conturbado, seja pela saída do Messi principalmente. Agora, mesmo assim,
O Barcelona ainda tem material humano para ser um time mais forte do que tem sido. E no fim das contas passa um Benfica num momento distante dos melhores, num momento também turbulento, de indefinição sobre Jorge Jesus, de rejeição com o torcedor do Benfica, e o Barcelona fica pelo caminho. O Barcelona vai para a Europa League. Quando o Messi saiu do Barcelona e foi para o PSG, eu até gravei um vídeo aqui levantando a pergunta, né? E resgatando isso no vídeo. O conteúdo do vídeo é exatamente esse, eu vou deixar aqui em cima. Você se lembra do Barcelona antes de Messi e Ronaldinho Gaúcho? Porque tem uma geração, talvez até duas gerações aí, e certamente é uma parte grande do público aqui do canal, que só se lembra do Barcelona como potência, como time para estar entre os favoritos, como time que tem ou Messi e Ronaldinho, ou Ronaldinho, e que por isso, principalmente, tá sempre ali entre os times mais fortes, mais temidos, mais respeitados e de maior qualidade, para ganhar jogos, para desequilibrar, para fazer a diferença. E aí eu gravei um vídeo lá falando como tinha sido a última temporada antes de Ronaldinho e Messi. Né? Primeiro o Ronaldinho, depois o Messi, mas para fazer um pouco essa volta ao passado e lembrar de um tempo em que o Barcelona não era essa certeza toda, embora naturalmente já fosse um clube extremamente tradicional, importante do futebol mundial, mas não era essa certeza de estar entre as equipes mais fortes toda a temporada, não. E agora o Barcelona, depois de 2 décadas, fica pelo caminho numa fase de grupos de Champions, o que, por mais que todo esse contexto deva ser levado em consideração, ainda é aquém das expectativas para o Barcelona, porque o Barcelona poderia mais com o time que tem. E Borussia Dortmund ficou pelo caminho, acho que aí tem um peso muito grande do Haaland se machucando, né, perdendo rodadas, o nível de decisão dele fica muito nítido quando ele volta e mesmo sem estar 100%, entra nos jogos, o impacto é imediato, ele já entra fazendo gols na Bundesliga, na Champions também, e acho que é um desfalque, né, para mata-mata da Champions muito grande, não ter o Borussia Dortmund do Haaland, especialmente. Na temporada passada a gente viu o Borussia Dortmund indo ao mata-mata da Champions e acho que é onde se espera que o time esteja, mas não vai acontecer. Então o Borussia Dortmund ficou pelo caminho. E o Sevilla, é claro, é natural que a gente brinque aí com a coisa do o Sevilla, Europa League e tudo, mas é decepcionante demais, ainda mais num grupo que abria tanto a possibilidade do Sevilla ser o primeiro colocado, né? Claro, a gente pode falar de um Lille numa temporada de mudanças, a gente deve falar de um Wolfsburg que começou a temporada que parecia ter um rumo, mas depois já trocou de técnico também com o Van Bommel, depois a troca do Glasner saindo no fim da temporada passada, então o Wolfsburg foi muito sólido defensivamente na temporada passada, ainda não achou a cara no nível competitivo que teve antes. E de um Red Bull Salzburg, por que não, né? Se confirmando aí, se consolidando como um time sim de fase de grupos, e para dar trabalho, e para chegar ao mata-mata, que foi algo que demorou tanto a acontecer, né? Jogar fase de grupos de Champions para o Salzburg, depois de uma década inteira sendo sempre um bom time, com diferentes técnicos, com diferentes jogadores jovens e tudo, e o Salzburg demorou a dar esse passo adiante, e agora, pelo segundo ano seguido, mostra qualidade dentro da fase de grupos da Champions também, dessa vez conseguindo a classificação. Então acho que são esses dois tópicos, assim, nesse passeio geral pela fase de grupos, acho que são esses dois tópicos. Os times de peso que caíram antes da hora e os times que conseguiram 100% numa Champions nivelada, numa Champions equilibrada. Claro, aí a gente pode ir para vários outros destaques aqui, poderia ir, nem vou para não ficar tão grande o vídeo, ir para vários outros destaques, de falar grupo a grupo, de avaliar desempenho, de projetar, então tem várias outras coisas que poderiam ser faladas aqui, mas vou parar por aqui nesse passeio, de uma forma um pouco mais genérica, mais ampla, em relação ao que foi a fase de grupos da Champions. Mas o espaço está aberto aí embaixo para vocês deixarem os comentários. Um abraço para todo mundo e até a próxima.